Todos os anos, mais de 55 bilhões de ovos são produzidos apenas no Brasil, o que representa um consumo de cerca de 240 ovos por pessoa ao ano. Para atender a essa enorme demanda, milhões de galinhas são criadas em granjas altamente especializadas, com sistemas modernos de produção em larga escala. Mas você já se perguntou como os ovos são formados dentro das galinhas? No vídeo de hoje, vamos visitar grandes granjas avícolas para descobrir, passo a passo, como os ovos de galinha são produzidos, coletados e processados até chegarem ao consumidor. Fique comigo até o final. Eu sou o Vitor e você está no Tudo Tech HD. Já peço que deixe seu like, se inscreva e ative o sino para todas as notificações. Nas grandes granjas avícolas espalhadas pelo mundo, a produção de ovos começa com a criação de galinhas poedeiras selecionadas especificamente para alta produtividade. O maior produtor de ovos do mundo é a China, com um número impressionante de mais de 500 bilhões de ovos sendo produzidos por ano. Em seguida, vem os Estados Unidos com mais de 100 bilhões anuais. O Brasil é o quarto maior produtor mundial, com mais de 55 bilhões de ovos sendo produzidos e comercializados anualmente. As galinhas são alojadas em galpões projetados para maximizar seu conforto e a produção de ovos. Todo o processo começa no galpão de postura, onde as galinhas começam a botar ovos com 19 semanas de idade. Nas granjas americanas, aproximadamente 2 bilhões de ovos são produzidos semanalmente. A operação é totalmente automatizada e controlada por computador. Os galpões são bem ventilados, com temperatura e umidade rigorosamente controladas para estimular a produção. A iluminação artificial simula cerca de 15 horas de luz por dia, influenciando diretamente o ciclo de postura dos ovos. As galinhas são alimentadas até 3 vezes ao dia por comedouros automatizados, que distribuem ração a partir de silos, garantindo acesso constante a alimento fresco. Essa ração é formulada para atender às necessidades nutricionais das aves, com uma combinação balanceada de grãos, proteínas, minerais e vitaminas, essencial para a produção de ovos de alta qualidade. As galinhas também têm água fresca sempre disponível dentro das gaiolas. Todas essas condições, cuidadosamente monitoradas, são projetadas para maximizar a produtividade. Cada galinha pode produzir no máximo um ovo por dia. Leva aproximadamente 26 horas entre a postura de um ovo e o desenvolvimento do próximo. Em média, uma galinha põe cerca de 300 ovos por ano. O processo de formação do ovo em uma galinha poedeira é uma verdadeira maravilha biológica. Quando a galinha está em fase ativa de produção, os nutrientes dos alimentos que ela consome são transformados nos componentes essenciais que darão origem à gema. Esses nutrientes são transportados pela corrente sanguínea até o ovário, onde ocorre o desenvolvimento dos folículos. Essas pequenas estruturas, chamadas folículos, passam a se encher de gema e aumentam gradualmente de tamanho. O folículo maior e mais maduro libera a gema que a galinha irá pôr no dia seguinte. Essa sequência continua, com o próximo folículo maior produzindo a gema para o dia subsequente, e assim por diante. Em cerca de 1 a 2 semanas, um folículo cresce de menos de 1 milímetro até aproximadamente 25 milímetros de diâmetro. Quando a gema atinge a maturidade, o folículo se rompe em uma região com poucos vasos sanguíneos, conhecida como estigma, liberando a gema no oviduto. A partir daí, inicia-se uma jornada que dura cerca de 24 horas. Durante esse tempo, a gema passa por vários estágios de desenvolvimento. Primeiro, a gema é capturada pelo infundíbulo, onde permanece por aproximadamente 15 minutos. Em seguida, ela segue para o magno, onde ao longo de cerca de 3 horas, recebe a maior parte da clara do ovo. Depois, passa pelo istmo, onde são formadas as membranas da casca. O próximo estágio ocorre no útero, onde o ovo permanece por cerca de 20 horas. Durante esse período, ocorre a deposição de carbonato de cálcio, formando a casca rígida. Esse processo confere ao ovo seu formato característico e fortalece as membranas da casca ao seu redor. À medida que os cristais de calcita se organizam, formam uma estrutura sólida com pequenos poros, essenciais para a troca de gases.
Por fim, uma fina camada protetora chamada cutícula é depositada sobre a casca, ajudando a impedir a entrada de bactérias. Após a conclusão de todo esse processo, o ovo é expelido pela cloaca da galinha. O ovo totalmente formado inicia então uma nova jornada. Em sistemas de reprodução, os ovos fertilizados são enviados para incubadoras. Já os ovos destinados ao consumo seguem para a área de processamento e embalagem. O manuseio dos ovos é totalmente automatizado. Após serem postos, os ovos rolam suavemente para uma esteira posicionada em frente às gaiolas. Em seguida, são transferidos para linhas maiores de transporte, que os conduzem até a sala de processamento. As fezes das galinhas caem pela base das gaiolas em esteiras separadas, evitando o contato direto com os ovos, embora alguns deles ainda possam apresentar sujeiras, sendo posteriormente limpos e desinfetados. As esteiras levam os ovos até elevadores no final de cada fileira, onde o fluxo se intensifica à medida que diferentes linhas se unem. Os ovos entram no prédio vindos de todos os galpões onde foram coletados e seguem para a sala de classificação. Um funcionário verifica se há sujeiras aparentes nos ovos enquanto eles se movem pela esteira. Os ovos são classificados por qualidade. Os melhores seguem para os supermercados, enquanto os de qualidade inferior são destinados à indústria de alimentos, onde são processados e transformados em ingredientes utilizados na fabricação de produtos como maionese, misturas para bolo e molhos para salada. A estação de classificação é um sistema automatizado de alta tecnologia e alta velocidade, capaz de processar até 144 mil ovos por hora. Sistemas automatizados com ventosas ou garras retiram os ovos das bandejas e os transportam para a etapa de limpeza. Nessa fase, os ovos passam por uma lavadora que utiliza água morna, detergentes específicos e sanitizantes, removendo sujeiras e micro-organismos de forma delicada. Logo em seguida, passam por um sistema de secagem rápida com ar quente, eliminando a umidade da superfície. Os ovos então seguem para a inspeção, onde passam por um processo chamado ovoscopia, uma análise com luz intensa que permite visualizar o interior do ovo e identificar defeitos, como manchas de sangue ou trincas. Sistemas automatizados com câmeras avaliam a integridade da casca, enquanto operadores supervisionam o processo e removem manualmente ovos danificados. Em algumas linhas, sensores acústicos batem levemente nos ovos para verificar a resistência da casca, garantindo que apenas ovos dentro do padrão avancem. Os ovos aprovados são então pesados eletronicamente e classificados por tamanho, sendo direcionados automaticamente para a linha de embalagem correspondente. Cada unidade recebe um código de rastreabilidade, que permite o controle de qualidade ao longo de toda a cadeia de distribuição. Por fim, máquinas automatizadas acomodam os ovos nas embalagens e imprimem informações como data de validade e lote. Os ovos são organizados com a extremidade mais larga voltada para cima, mantendo a câmara de ar interna do ovo na parte superior, o que posiciona a gema e contribui para uma melhor conservação. Após esse processo, estão prontos para serem distribuídos aos supermercados. Ovos que não atendem aos padrões ideais para venda in natura, seja por tamanho, aparência ou pequenas imperfeições, são enviados para a indústria de processamento, onde clara e gema são separados da casca. Antes da quebra, os ovos passam por uma etapa de lavagem, onde são higienizados com água quente e detergentes específicos, removendo sujeiras e possíveis micro-organismos externos. Em instalações mais modernas, a luz ultravioleta também pode ser aplicada como uma etapa complementar de desinfecção, ajudando a reduzir ainda mais a presença de bactérias na superfície da casca. Então seguem para máquinas separadoras de alta tecnologia. Esses equipamentos automatizados quebram os ovos de forma precisa e separam a clara da gema em alta velocidade, processando milhões de unidades por dia.
Durante esse processo, o conteúdo do ovo é cuidadosamente direcionado. A clara escorre para compartimentos inferiores, enquanto a gema é mantida intacta e conduzida separadamente. Essa separação é um desafio técnico, já que a gema é envolvida por uma membrana extremamente delicada, que precisa ser preservada. Após a separação, clara, gema ou ovo integral seguem para a etapa de pasteurização, onde são aquecidos a temperaturas controladas para eliminar bactérias e garantir a segurança alimentar. Em seguida, passam por um resfriamento rápido para evitar qualquer crescimento microbiano. Os produtos finais podem ser envasados na forma líquida ou ainda passar por processos adicionais, como secagem para a produção de ovos em pó. Por fim, são embalados, etiquetados e distribuídos para a indústria alimentícia, onde serão utilizados na fabricação de diversos produtos. E se gostou deste episódio, deixe seu like e o compartilhe com seus amigos. Deixe um comentário dizendo de onde você nos assiste e o que achou deste vídeo. Se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações para ser avisado sempre que publicarmos um novo conteúdo. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se quer continuar aprendendo, clique em um dos vídeos recomendados que está aparecendo em sua tela. Peço que Deus abençoe a você e a sua casa, e esteja sempre bem.